Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é de dentro para fora. E o tema de hoje é Cuidado com o fermento dos fariseus. Vamos ler Marcos, capítulo 8, versos de 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. A pergunta é: por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos capítulo 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Os que desejavam um sinal da parte de Jesus estavam com o coração tão endurecido na incredulidade que não percebiam em seu caráter a semelhança de Deus. Não viam que sua missão estava em harmonia com as Escrituras. Nenhum sinal dado no céu ou na terra os beneficiaria. Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, Marcos capítulo 8, verso 15, ou seja, os ensinos deles, conforme Mateus 16, verso 12. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhes deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões teóricas, expressando seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos 4, versos 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos capítulo 8, nos versos 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido depois que ele alimentou os 5.000, conforme Marcos 6, 30 a 44, e os 4.000, conforme Marcos 8, de 1 a 10. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreendem? Marcos 8, 21. Afinal, pense em tudo o que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. Os discípulos pensavam que o mestre devia ter atendido ao pedido de um sinal do céu. Acreditavam que ele era plenamente capaz de fazê-lo e que um sinal assim reduziria ao silêncio os inimigos. Não percebiam a hipocrisia daqueles homens falsos. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.